E aí pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Carlinhos, professor de Biologia e Química de vocês. Hoje a gente vai fazer uns comentários aqui sobre o TD de maio, tá? Que vocês estão com ele aí em casa. E eu vou fazer alguns comentários sobre as questões do TD, tá certo? Então vamos lá. Vou começar aqui com o TD de Biologia, tá bom? A primeira questão era baseada nessas imagens aqui. Lembrando que o nosso assunto da prova, né, do TD, é embriologia animal e embriologia humana, tá bom? Então a primeira questão era baseada nessa imagem aqui, tá? Teve um erro aqui, que eu coloquei aqui 7 e 8, mas não é 7 e 8, é as questões 1 e 2, tá bom? Até me perdoem aqui, é para as questões 1 e 2 e não para as questões 7 e 8, tá certo? Então vamos lá, a imagem acima representa as fases do desenvolvimento embrionário. Identifica as fases representadas pela letra D, E e F, tá? Então aqui é só para você dizer qual é esses estágios, se é quem é que é a blástula, quem é que é a gástrula, quem é que é a mórula, né? Se é um zigoto, se é uma neurula. Então você vai dizer quem é a letra D, a letra E e a letra F de acordo com o estágio embrionário, tá bom? Já na letra B, você vai caracterizar a fase F. Como assim caracterizar? Por exemplo, se a fase F, se isso aqui representar a neurula, você vai dizer quais são as estruturas da neurula, né? Se isso aqui for uma mórula, você vai caracterizar a mórula. Então você tem que saber qual é o estágio pelo desenho, né? Para você saber que estrutura é essa, tá bom? E na letra B você vai dizer qual delas é melhor para se obter células troncos. Nós falamos isso nas aulas, tá? Qual dessas estruturas aqui é a melhor para se fazer estudos de células tronco, tá bom? Na terceira questão, você tem o seguinte: se houver problemas no desenvolvimento embrionário da mesoderme de um mamífero, este poderá apresentar posteriormente defeito em qual dos seguintes três órgãos ou tecidos. Então você vai lá na parte do TD, do slide, né? Eu coloquei para vocês lá no slide, cada tecido, cada folheto embrionário, endoderme, mesoderme e ectoderme, cada um deles vai formar futuramente alguns tecidos e órgãos, né? Então você olha lá qual deles a mesoderme forma e se houver problema na mesoderme, qual deles não vai se formar, né? Então é só você olhar lá no slide e procurar quais são os tecidos e os órgãos que irão se formar a partir da mesoderme, tá? Na quarta questão, você vai marcar a alternativa que tem aí um animal, ele fala, ó, o blastóporo originou primeiro a boca. A gente viu que existem animais em que o blastóporo origina primeiro a boca, né, e aí eles recebem um nome. Já tem outros que o blastóporo origina primeiro o ânus, aí eles têm outro nome. Nesse caso aqui, o blastóporo originou primeiro a boca, então ele é um animal do tipo tal. Além disso, foi verificada a presença dos três folhetos embrionários, né? Se ele tem os três folhetos, ele é classificado em um tipo. Se ele só tivesse dois, ele era classificado em outro tipo, né? Os dois tipos tem no slide de vocês. Então dê uma olhadinha lá e veja qual é o nome dos animais que possuem os três folhetos embrionários e que o blastóporo origina primeiro a boca, tá bom? Na quinta questão você tem aí 5 alternativas, 5 afirmações, né, sobre os estágios do desenvolvimento. Você vai ver qual deles é correto, tá bom? E marcar só um item. Na sexta, você vai dizer qual é a função do córion nos mamíferos e nos répteis, né? O córion faz parte dos anexos embrionários que a gente estudou. O amínio, o alantoide, o córion e a placenta e o cordão umbilical, né? Só que a placenta e o cordão umbilical só estão presentes nos mamíferos, tá bom? E você vai dizer por que nos mamíferos o saco vitelínico é pouco desenvolvido, né? A gente comentou isso também na aula, por que no nosso caso dos mamíferos o nosso saco vitelínico, né, a estrutura que está presente ali no embrião, um dos anexos embrionários, por que ele é menos desenvolvido? Né? Tem um motivo, a gente falou isso na aula. Né? Lembrando que o saco vitelínico tem a função de nutrir o embrião. Né? Ele guarda reservas de nutrientes. Mas por que no nosso caso ele é pouco desenvolvido? Então você vai explicar, tá bom? A sétima você vai dizer quais são as funções da placenta, bem tranquilo. A oitava você vai dizer por que especialmente recomendado, né, que as gestantes tenham cuidado nos primeiros meses de gravidez. Isso aí tem a ver com os períodos da gestação, né, que a gente também viu na aula, né. A gente estudou nas primeiras semanas, depois de 3 meses, no quinto mês, como é que está o embrião, como é que está o feto, né. E aí por que principalmente nos primeiros meses de gravidez, é necessário maior cuidado em relação à automedicação, tá? Aí a nona questão, mais uma vez,
são 5 afirmações sobre o desenvolvimento embrionário humano, nesse caso aqui é especificamente da embriologia humana, tá certo? Para você analisar os itens corretos. E na 10ª sobre o parto, que foi o nosso último assunto que a gente estudou, né? Quais são os principais sinais de que o parto iniciou e se o trabalho de parto encerra quando o feto sai, né? Quando o bebê sai, se isso é verdadeiro ou não, tá bom? Então aí, gente, bem tranquilo, né? Todo esse conteúdo a gente conseguiu ver, a gente viu a parte de embriologia toda, né? Acho que não ficou faltando nada. Eu acho que só a parte dos gêmeos que a gente não viu ainda, mas não foi cobrado aqui, então dá para vocês resolverem tranquilamente, tá certo? Deixa eu fechar aqui. Em relação ao TD de Química, né? No nosso TD de Química nós temos aí um probleminha. Isso com o pessoal do online, né? O pessoal do presencial conseguiu ver o conteúdo todo, mas o pessoal, vocês que estão no online, faltou um conteúdo que a gente só vai ver semana que vem, né? Infelizmente não deu tempo de ver tudo pela questão do tempo, tá? Então vamos lá. A primeira questão é sobre tabela periódica, dá para vocês fazerem, tá certo? Sobre o nome das famílias. A segunda questão também nós vimos sobre os cientistas que formularam a tabela periódica, isso a gente também já viu. A terceira também, como é que a tabela periódica é organizada, né? Essa foi a nossa primeira aula de tabela, né? Como que se organiza a tabela, tá certo? Nas linhas verticais e horizontais, o que é que cada uma delas significa. A quarta questão também é sobre a posição do elemento, para você dizer qual é o período e a família que ele está, então vocês viram também. A quinta questão é sobre a alotropia. A alotropia também foi um conteúdo que a gente viu, né? Que é o fenômeno que você tem um elemento que forma duas substâncias simples ou mais diferentes. Então, a gente viu a alotropia do fósforo, do enxofre, do carbono e do oxigênio. Então, a alotropia também foi um conteúdo que foi visto. Então, dá para vocês resolverem a quinta questão tranquilamente também. A sexta também dá para resolver, tá? A sexta a gente viu, eu gravei uma aula para vocês sobre a distribuição eletrônica, como é que se relaciona a distribuição eletrônica com a tabela periódica, né? A sétima também dá para resolver, somente a oitava e a nona, que quem está no online, vocês que estão no online, não precisam resolver essas duas questões aqui, tá? Porque a gente não viu ainda. Então, se você não está conseguindo fazer, não se preocupe, tá? Eu não vou considerar de vocês, só o pessoal do presencial que já viu esse conteúdo, que é as propriedades da tabela, que foi o conteúdo que eles viram, só que não deu tempo para vocês verem ainda, né? Eles já viram primeiro, então vocês só vão ver na próxima semana, tá? Então, eu não vou considerar essas duas questões de vocês. Se vocês fizerem e acertaram, já pesquisaram, ótimo. Mas se você não conseguiu fazer, também não tem problema, porque não deu tempo eu gravar aula para vocês sobre esse conteúdo ainda, né? Porque tivemos um probleminha aí, uma questão do tempo mesmo. Não deu tempo ver mesmo, né? Eu tinha planejado o conteúdo, mas acabou que não deu tempo ver. Mas eu também não ia correr, atropelar o conteúdo e gravar uma aula de qualquer jeito para vocês, né? Então, preferi ir devagarzinho mesmo cada conteúdo. Então, essas duas questões não tem problema se vocês não conseguirem fazer, tá? Agora a 10ª dá para fazer, que é sobre metais, e eu já gravei a aula para vocês sobre ligação metálica, tá bom? Então, estamos ok, tá certo? Então a oitava e a nona vocês não precisam fazer, porque não foi conteúdo que vocês viram ainda. Vai ficar para a próxima semana, quando vocês verem o conteúdo, aí sim, a prova já vai ter passado o TD, com certeza, mas fica o conhecimento para vocês, né? Depois eu posso até comentar essas duas questões aqui com vocês, tá bom? Então, pessoal, era isso, tá? O TD dá para resolver, com exceção da questão 8 e 9, vocês que estão no online viram tudo também, né? Só ficou faltando mesmo essas duas questõezinhas. Então, façam as demais, tá certo? Qualquer dúvida, deixem lá no Classroom e até a próxima, tá bom?